Now today, E hoje, Jonathan Barry, Jonathan Barry, who now is que agora está oficialmente in the U.S. no Departamento do Trabalho dos Estados Unidos como procurador, We call him Mr. iremos chamá-lo Senhor Lei do Domingo, Senhor Marca da Besta. Ele prometeu, Day one, no primeiro dia, that he would que iria promover, push impulsionar e implementar Sunday work a adoração de domingo por lei, Sunday rest o descanso dominical por lei, in the various. nos vários estados. He said that, Ele disse isso, and now he e agora foi nomeado and e oficialmente confirmado. you wouldn't Você não iria acreditar no que ele acabou de fazer. and today E hoje, stay tuned. fique atento, We are vamos divulgar esta notícia. I have Marie Tenho comigo Mari Dias, from Eyes on the do Times. Eyes on the Times, que veio oficialmente divulgar esta informação. Marie, Mary, bem-vinda. Muito obrigada por me receber, pastor. É sempre ótimo voltar. let's get right into it. Vamos direto ao assunto. So what Então, focus em que está focado nestes acontecimentos atuais, com base nas profecias dos últimos tempos que se relacionam com Jonathan Barry? Fale-nos. Bem, estamos a assistir à convergência de três indivíduos muito proféticos, representando, sabe, três entidades que estão a unir-se. Estamos a falar dos sindicatos, estamos a falar de Jonathan Barry, que representa o Projeto 2025, e também estamos a ver o Papa, que representa a Igreja Católica. Todos estão a trabalhar em conjunto para implementar aquilo que acredito ser a agenda papal de legislar leis dominicais. let's get right Vamos direto ao assunto. Quero que o meu público e os espectadores da primeira viagem percebam uma coisa aqui. Estas leis dominicais adormecidas estão agora a ser revividas. they're not being Estão a ser revividas agora. and what we E aquilo que pensamos que talvez levaria anos a acontecer no futuro, these estes eventos acontecerão muito em breve. you Observem isto, what we will o que iremos abordar hoje. Mary, passe a palavra. Certo. Portanto, penso que, ao começarmos, é importante estabelecermos uma base, sabem, sobre os sindicatos e como eles irão desempenhar um papel essencial nestes últimos dias. Então, eu vou começar apenas mencionando estas coisas. Claro, vocês podem fazer a vossa própria pesquisa e voltar a estudar estas coisas por vocês mesmos, mas sabemos que a Bíblia nos diz, em Tiago 5, 1 a 5, que haverá uma crise laboral nos últimos dias. E, claro, o versículo 8 nos diz que isto precede a segunda vinda de Cristo. E, claro, também sabemos que a experiência dos hebreus, especialmente o Êxodo, tipifica a nossa jornada para o céu. Naturalmente, consultar a primeira carta a Coríntios 10, verso 11, neste contexto. E, claro, quando olhamos para o Êxodo novamente, houve uma crise laboral que precedeu precisamente o Êxodo, sabes? E, claro, existem alguns paralelos claros aí. Agora, a irmã White complementa isso para nós, e existem, claro, algumas referências no espírito de profecia. Sabes, estou a referir-me a que está em Country Living, Vida no Campo, e em outras lições de Cristo para o seu mundo, onde ele diz que os sindicatos serão uma das agências que trarão a este mundo um tempo de angústia como nunca houve antes. Então, claro, sabe, eu penso no estudo bíblico que o Senhor teve recentemente neste sábado passado, onde discutiste o fato de estarmos a viver na última geração. E assim, se nós de fato acreditamos que estamos a viver nos tempos do fim, que esta é a última geração, então temos de saber que vai haver algum tipo de movimento laboral com base na Bíblia e no espírito de profecia. E apenas para acrescentar a isto, o quarto mandamento, com base no que acabou de dizer e no que as Escrituras dizem, afirma que a questão do sábado está ligada a uma questão laboral. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Portanto, podemos esperar que o sábado falsificado esteja ligado a um movimento laboral. Correto.
E então agora vamos mergulhar diretamente neste assunto. A primeira coisa que quero fazer é ajudar o seu público a compreender quão entrelaçada a Igreja Católica está com o movimento sindical organizado. Então vamos dar uma olhada neste primeiro artigo aqui. Diz: por que o trabalho organizado continua a ser uma causa católica? Diz que os católicos têm historicamente desempenhado um papel importante no movimento laboral dos Estados Unidos. Claro, sabe, mencionam como isso é evidenciado pelo fato de muitos dos líderes proeminentes de alguns destes sindicatos serem católicos. E, claro, este artigo fala sobre o fato de fazerem referência ao Papa Leão XIII e aos seus ensinamentos sociais. Além disso, continua dizendo como, na sua encíclica, ele apoiava a importância da negociação coletiva para promover o bem comum. E claro, qualquer pessoa que siga este canal sabe que fizemos um bom trabalho a mostrar como o bem comum está relacionado com as leis dominicais. Então, é claro, pelo menos com base neste artigo aqui, que existe uma ligação entre a Igreja Católica e o movimento laboral. E assim, à medida que avançamos, você conseguirá ver isso um pouco melhor. E sabe, não é difícil entender por que a Igreja Católica apoiaria o movimento laboral, porque sabemos que são as pessoas, os movimentos de base, que vão unir-se, e são elas que irão clamar por uma lei dominical, algo que a Igreja Católica já apoia. E para aqueles que querem a referência bíblica para isso, eu vou dar-lhe. Número 1, você volta ao Êxodo. No capítulo 3 do Êxodo, eram as pessoas que clamavam a Deus por libertação, porque havia um problema de trabalho no Egito. Eles estavam oprimidos. Se lembrarem, quando Deus chamou Moisés, ele disse: Moisés, vamos, vou enviá-lo ao Egito para falar com o faraó, para libertar, para pôr o meu povo livre. Por quê? O clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos. O povo clamou por libertação. Então, no falso, as pessoas clamam por adoração ao domingo por lei. Assim como no genuíno, o povo queria repouso. E no capítulo 5 do Êxodo, versículo 5, essa palavra repouso significa sábado. A segunda referência está em Apocalipse 13:14. São as pessoas que clamam para que a imagem da besta seja formada completamente. E no versículo 15, adoração ao domingo por lei. Adorar ao domingo ou ser morto. Mary. Sim. E então vamos dar uma olhada agora neste seguinte artigo. E isto é muito revelador. Mesmo só olhando para o título, diz Rerum Novarum 2.0. Diz, defensores católicos do trabalho encorajados pela direção do Papa Leão. Agora, pastor, nós literalmente fizemos uma representação há umas semanas onde estávamos a mostrar como a própria história se repete, certo? E aqui vemos que há um artigo sugerindo que vai haver outro Rerum Novarum, certo? 2.0. Ao mesmo tempo, também temos outro Papa Leão, que começou o seu pontificado. Portanto, não me pode dizer que a história não se está a repetir, literalmente, a mesma coisa, certo? O artigo continua, diz, quando tomou o nome Papa Leão XIV, foi amplamente sugerido por comentadores do Vaticano que o antigo cardeal estava a enviar um sinal. E, claro, quando se continua a ler este artigo, ele confirma essas conjecturas e revela que a razão pela qual escolheu o nome foi por causa da encíclica Rerum Novarum, que aborda a questão social. E assim, este artigo novamente, pastor, confirma o fato de que Rerum Novarum é a agenda do papado neste momento. E assim, claro, à medida que prosseguimos, você vai ver isso de forma enfática. Sabem, amigos, quero que todos vocês orem por duas coisas neste momento. Primeiro, por vocês próprios. E em segundo, orem pela minha convidada de hoje, Mary Dias. Esta lição e as informações que ela está a divulgar
são altamente relevantes. Estávamos supostos estar em direto há alguns minutos no nosso horário marcado, mas o inimigo está a tentar, de alguma forma, impedir e perturbar o que está a acontecer do lado dela com a tecnologia. E é através da tecnologia que, onde ela está, pode transmitir em direto conosco agora. Portanto, orem para que Deus resolva os problemas com os dispositivos dela, a sua internet, etc., para que todos possamos receber esta lição hoje. É poderosa. É uma mensagem de vida ou morte. Então, Mary, apenas reivindicando o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Prossiga. Amém. Então, vamos mergulhar nisto. O que vamos fazer primeiro é ouvir um clipe de vídeo. Neste clipe, verá que o Papa está a promover a sua agenda através dos sindicatos. Portanto, vamos ouvir primeiro este clipe para que possa ver exatamente o que está a acontecer. Ouçam. Os líderes laborais de Chicago têm trabalhado em conjunto com a Igreja Católica pelos direitos dos trabalhadores. O Papa Leão fez da dignidade dos trabalhadores, assim como da imigração, as suas prioridades. E esses líderes laborais tiveram uma oportunidade rara, reunir-se a sós com o Papa Leão. Ele deu-lhes uma missão para levar de volta a Chicago. Estes são os homens e mulheres que lideram milhares de trabalhadores sindicais em Chicago, os Teamsters, os maquinistas, os profissionais de saúde e outros. No Vaticano receberam uma audiência privada com o Papa Leão. Hoje ele é um defensor da dignidade de todos os trabalhadores. Encorajo-vos a continuar a defender a sociedade para que respeite a dignidade humana de todas as pessoas. Sim, Mary. Agora, é interessante que o primeiro sindicato mencionado neste videoclipe tenha sido o Teamsters. Isso é importante que tenhas em mente à medida que avançamos nesta apresentação. A segunda coisa que quero que a tua audiência note é o fato de que o jornalista disse que o Papa deu instruções aos sindicatos para levarem de volta a Chicago. Portanto, está claro o que está a mover os sindicatos. É a agenda do Papa. O meu tempo? Sim. Mary, Chicago. Espectadores pela primeira vez, Chicago. 2 pontos rápidos. O atual Papa vem da cidade de Chicago. Foi lá que ele nasceu. Chicago. Número 2. Chicago foi o local de nascimento, foi o epicentro do movimento trabalhista. O movimento trabalhista em 1886. Terceiro ponto. Foi em 1888 que o senador Blair estava a promover uma lei do domingo que avançava pelo Senado nos Estados Unidos, 1888. E esse projeto de lei estava ligado a apoiar e promover as questões dos sindicatos. Olhem para isto aqui. Está bem ali. A lei do domingo do senador Blair, 1888, com os sindicatos. E então, é neste mesmo período de tempo que o Washington Post agora nos lembra que os adventistas do sétimo dia, incluindo A.T. Jones, foram ao Congresso e derrotaram o projeto de lei dominical do senador Blair no Congresso. E a partir desse dia, os americanos passaram a rotular os adventistas do sétimo dia como uma seita. Por quê? No parágrafo seguinte, porque os adventistas do sétimo dia se recusaram a observar o domingo e a promover a lei dominical no Congresso. E agora estão a me dizer que outra notícia está a falar do Rerum Novarum 2.0
e que o Papa que estava vivo em 1888 era o Papa Leão XIII, e agora temos o Papa Leão XIV. Os mesmos movimentos, as mesmas questões, estão agora a repetir-se. Então, como nos vão chamar? Adventistas? E qual será o próximo passo? Quer dizer, perseguição? Perseguição? Santos. É hora de implementar as 5 chaves da sobrevivência. É hora de se preparar, permanecer pronto e preparar os outros. Take it away.